Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Lea De Luca, eu sou fundadora e editora-chefe do portal e hoje eu estou aqui com o Diego Contesini, que é o CEO da Asas, uma fintech que nasceu em Joinville, em Santa Catarina. É uma fintech de conta para empresas, mas é mais do que isso. Na verdade, ele vai explicar que a função deles, né, o objetivo deles é automatizar várias rotinas, né, de conta para as empresas, e eles já evoluíram muito desde que eles surgiram em 2010, e ele vai contar para a gente o que aconteceu esse tempo todo de lá para cá, e também, principalmente, né, Diego, sobre a visão de futuro, falar um pouquinho de conjuntura e também o que vocês estão planejando aí para os próximos anos. Então, em primeiro lugar, Diego, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, e vamos lá, então. Começa contando como é que surgiu a ideia de criar a Asas e de onde ela veio e aonde ela está hoje, por favor. Olá, Pedro Léa, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui com essa audiência bem bacana. Obrigado a você que está aí interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história, sobre quem somos, para onde estamos indo. Eu sou Diego Contesini, sou o CEO do Asas, né? É impossível contar um pouquinho da nossa história sem falar da gente, afinal, uma empresa é feita por pessoas, né? O Asas foi fundado por mim e pelo meu irmão, o Piero. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho do que eu. E a nossa história com software começou muito cedinho, né? Eu comecei a programar aos meus 6 anos, o meu irmão tinha 8 anos, num computador que quem um pouco mais de idade, né, lembra um TK-90X, ligava na TV, né, uma coisa que hoje em dia a gente nem ouve falar. E a nossa paixão por computadores e por software trouxe a gente a um momento onde a gente fundou o Asas. A gente já tinha fundado várias empresas antes, então nossa história de empreendedorismo na área de software ela é razoavelmente longa. Eu fundei a primeira empresa aos 23, hoje eu tenho meus 37 anos, né? E aos 2010, anos 2010, né? Eu e o Piero tivemos a ideia de iniciar uma empresa para resolver o problema que a gente tinha em casa, nas nossas empresas anteriores, que era de receber dinheiro, né? Eu me lembro que a gente teve a consciência que isso naturalmente se tornaria uma conta digital, se tornaria algo muito parecido com um banco mesmo, desde o do comecinho, e isso ajudou muito a gente a conseguir direcionar tudo que a gente estava construindo para fazer a coisa certa, né? O Asas nasceu primeiro porque existia lá um administradora, né, uma secretária administradora da nossa empresa, que sofria para cobrar os nossos clientes. Era uma atividade que tomava dela ali horas por dia, né? E era muito sofrido, e a gente percebia que era um tempo gasto com algo que não deveria ser gasto. Nós que somos da área de software, quando a gente vê atividades manuais acontecendo, a gente sofre, a gente quase infarta, entendendo que alguém tem que ficar apertando um botãozinho dezenas, centenas de vezes por dia, porque o software não aperta o botão sozinho, né? Então a gente criou ali o Asas. A gente percebeu que o que era a grande dor, né, lá em 2010 no mercado dessas pessoas que trabalhavam no administrativo era o processo de receber dinheiro, né, que significava tanto gerar uma cobrança, seja por boleto, cartão de crédito, por qual meio que seja, e se comunicar com o cliente final para lembrar ele tanto que, olha, está aqui, né, a cobrança para você pagar, escolha aqui como você quer pagar, olha, você esqueceu de pagar, está aqui regerado um boleto, se for um boleto, né, o lembrete alguns dias antes. Esse processo, a gente percebia que exigia muito tempo para que acontecesse do jeito certo, para que o cliente pagasse em dia, e nós, que somos programadores, nascemos assim praticamente, a gente viu que tinha muita coisa que dava para automatizar, e nesses anos de empresa, o que aconteceu é que a gente construiu uma conta digital, né, que hoje a gente enxerga muitas contas nascendo na perspectiva de eu tenho um banco que é do mundo real, vou levar ele para o mundo digital. No nosso caso não foi assim, a gente entendeu, a gente quer automatizar muitos processos para ajudar o financeiro a não gastar tempo com isso. A gente via ali 1, 2 horas numa empresa pequena sendo gastas, em empresas grandes, pessoas às vezes trabalhando um mês inteiro para funcionar todo o processo de faturamento e recebimento de dinheiro. E a gente queria automatizar esse processo e não tinha como fazer isso sem a gente ter uma conta digital, porque estava completamente interligado, e se não fosse assim, alguém teria que acessar a conta para ver o que estava acontecendo. Ali nasceu o Asas, né? De lá para cá, o que acontece é que deu muito certo. A gente diz que
A gente tem duas grandes eras na história do Asas. Em 2010 nasceu, em 2014 a gente entendeu o que realmente resolveria o problema do cliente e relançou o Asas do zero, né, com esse foco muito claro e muito genuíno em vamos resolver o problema primeiro em volta de dinheiro e começando com receber dinheiro. Deu muito certo, a empresa escalou, a gente chegou em um momento atual aí com mais de 100 mil clientes utilizando o Asas para receber de outros vários milhões de pagadores que pagam através do Asas as suas cobranças. A gente sempre diz que a gente tem dois clientes no Asas, a gente resolve primeiro o problema do nosso cliente primário, que é a empresa, é o negócio, né? Sejam escolas, sejam agências, enfim, todo tipo de empresa, tem mais de 1.000 tipos de empresas que usam o Asas muito bem e funciona. E como segundo cliente, a gente tem lá o pagador, quem está querendo pagar, porque eu, como pagador, eu percebi que eu prefiro que, não só porque eu ganho dinheiro quando alguém usa o Asas, mas eu prefiro que alguém use o Asas para me cobrar, porque eu sei que eu não vou esquecer. Eu sei que eu não vou me sentir com vergonha de dizer, meu, esqueci de pagar aquela cobrança. Porque o Asas ajuda o pagador a lembrar de pagar em dia, quando ele esquece, ajuda ele a pagar rapidinho, para não esquecer, para que não tenha nenhuma desavença com o fornecedor. Então, a gente tem esses dois clientes, e essa história deu muito certo. A gente, falando um pouquinho assim de Asas, né? O Asas, hoje a gente já é um conglomerado, que se fala, né? Conglomerado prudencial, na linguagem do Banco Central. Somos regulados pelo Banco Central, e felizes por isso. A gente tem duas empresas em si que existem licenças para isso. Existe uma licença do Asas como IP, Instituição de Pagamentos, que tem a conta digital, que faz todo esse processo de automação. Existe uma SCD, né, que é uma IF, que faz instituição financeira, é o mais próximo de um banco que você vai ver, que é uma segunda empresa, uma segunda regulação que a gente segue, né, onde a gente pode conceder crédito. Então, sendo bem o mais rápido possível, que eu sei que a gente quer aqui entregar a máxima de qualidade, né, nesse conteúdo. Eu acho que essa é a nossa história até aqui, e fique à vontade para me perguntar, me corrigir, enfim, eu estou aqui para falar. Legal. Obrigada. Então, você falou que a ideia começou em 2010 e vocês reformularam em 2014. 2014 já existia essa nova legislação, né? De IP, SCD, e aí vocês foram se enquadrando, não é isso? E no caso de SCD, como você falou, que é uma figura mais próxima de banco convencional, que pode inclusive dar crédito. Então, a pergunta que eu queria fazer é essa: vocês hoje em dia também têm produtos de crédito na Asas? Como é que funciona? Legal, Léa. Obrigado. Sim, claro, a nossa forma de trabalhar com isso, que a gente entende que é a mais saudável para a empresa, ao contrário do que você vê com bancões, que é onde eles concedem o crédito, o nosso papel é avaliar o nosso cliente, entender o perfil de risco, entender o quanto esse cara pode ter de crédito, quais produtos de crédito ele pode usar, né? Primariamente, a gente trabalha com antecipações de recebíveis, seja de cartão, seja de boletos, e a gente tem parceiros que ficam bem visíveis para o cliente final, porque a gente não quer que ele perca tempo com isso. Aqui, o parênteses, a gente sempre entende que o brasileiro ele tem muita dificuldade para conseguir uma instrução de alta qualidade. A gente não quer que o crédito, para chegar no cliente, ele tenha que ser um pós-graduado para conseguir usar os nossos produtos. A gente faz ser muito simples. Então, a gente empacota diversos parceiros que são os nossos fornecedores de crédito, e a gente entrega esse crédito para o cliente final ali com um clique, seja no celular, seja através do computador, acessando, né, o Asas. Via de regra, o mais comum, antecipações de recebíveis, seja de cartão, seja de boleto. Eu queria perguntar para você agora, vocês já atingiram o break-even? Como é que está nessa questão, né? Isso é uma outra coisa que agora eu gostaria de puxar para a nossa conversa, a questão conjuntural, né? A gente sabe que o ano passado foi um ano mais difícil para as startups de forma geral, com aumento de juros aqui nos Estados Unidos, guerra, alta de preço de petróleo, inflação e tudo isso, e então houve um movimento meio dos fundos de capital de risco, né, de venture capital, de dar uma marcha ré aí, ficar um pouco mais seletivos, e também a inadimplência aumentou. Então, eu queria que você falasse um pouco de conjuntura, como é que vocês se colocam nisso, e também como é que você está vendo a solução, a asa daqui para frente, asas daqui para frente. Muito bom, Léa, muito bom. Ótima pergunta.
Quando a gente olha para o mercado de capitais, especialmente no mercado onde a gente está inserido de fintechs, né, nós captamos na história do Asas 90 milhões de reais até hoje. É bastante dinheiro, a gente conseguiu fazer muitas coisas com isso, mas comparado às comparações ao que a gente via no mercado, até foi pouco, né? No ano passado, a gente atingiu o break-even, no último quarter, né, no último trimestre do ano. Hoje a gente é uma empresa geradora de caixa, é diferente de... esse é um ano que a gente vai gerar caixa, vai gerar, né, PL, enfim, a gente costuma dizer que a gente governa os nossos próprios números, já governa o nosso crescimento, tendo dinheiro gerado para isso. A gente teve talvez a sorte, talvez a prudência, talvez um pouco da nossa história que ajudou a gente nessa conjuntura de mercado. A gente decidiu, não no ano passado, a gente decidiu um ano antes, em 2021, que a gente ia entrar em 2022 regulando a empresa para um break-even. Né? Quando o mercado começou a ficar meio machucado, e que a gente percebia a empresa tendo que fazer grandes movimentos para conseguir chegar a um ponto de equilíbrio, a gente já se via fazendo isso, já tinha capital para fazer isso, então foi um pouco diferente no nosso caso. Eu sempre digo que talvez por a gente estar um pouquinho fora ali do polo Rio-São Paulo, a gente foi uma empresa que teve acesso a capital, mas não tão facilitado. Isso fez a nossa história de ser uma empresa muito cuidadosa com o dinheiro, com como a gente investe, com como a gente contrata, né? E isso fez a gente ter até um comportamento bem diferente. Nós nunca tivemos um layoff no Asas, né? A gente tem, claro, demissões acontecem, nunca em grandes blocos, porque não há porquê, né? Mas a gente vem contratando desde que o Asas existe. A gente passou no ano passado a ter perto de 500 colaboradores, né? Esse ano a gente está crescendo um pouquinho, muito provável que a gente feche o ano com talvez 600 em termos de pessoas, mas em termos de crescimento, não. A gente é uma empresa que duplica de receita todo ano, desde que a empresa foi fundada, né? No ano passado, faturamos 120 milhões, e tende a continuar tendo esse crescimento bem interessante, né? De duplicar todo ano. E o que acontece com o mercado agora é que tem pouco capital, então empresas que foram fundadas com uma percepção de primeiro eu invisto e faço ficar gigante, faço a empresa ter muitos clientes, e depois eu vejo como eu vou ganhar dinheiro, hoje acabam não conseguindo funcionar. Na prática, esse é o resultado dessa escassez do mercado de capitais. E empresas que têm uma percepção de eu gero dinheiro, eu foco em claro, eu posso não ter lucro imediatamente, desde fundada, mas eu tenho clareza que eu vou logo começar a gerar dinheiro, eu vou ter caixa, eu consigo pagar minhas contas. Essas são as que tendem a dar mais certo. A gente sempre disse que a gente era um patinho feio, né, nos anos anteriores, porque a gente já pensava desse jeito, deixava que era o jeito mais coerente de criar um negócio para que ele fosse sustentável no longo prazo. E quando o mercado virou, é a história do cisne negro, né? A gente era o patinho feio e virou o cisne negro no mercado, porque a gente já pensava desse jeito, já trabalhava assim, e eu digo graças a Deus, enfim, graças ao universo, a forma como a gente fez as coisas, o Asas estava preparado antes da grande onda chegar, né, ou esse quase terremoto que veio no mercado de capitais, né? Então, acho que essa que é a grande diferença aí. Não sei se eu respondi tudo, Léo. Se faltou alguma coisa, por favor, me complementa. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a conjuntura para crédito, juros, inadimplência, inflação, mas eu queria aproveitar esse gancho que você falou aí dos colaboradores, né? Vocês começaram com 12 colaboradores ali no 2010, né? 2014, enfim, e vocês estão com mais de 500 agora, né? Então, essa é uma coisa, realmente é um indicador importante que comprova um pouco tudo isso que você está falando, né? O fato de ter chegado no break-even também. Então, eu queria perguntar, daqui para frente, né? Vocês já criaram mais de 2 milhões de contas, né? Movimentaram mais de quase 25 bilhões de reais, ativaram aí 65 mil contas em abril, só em abril desse ano, né? Foram 2.300 ativadas por dia, e aí tem uma meta aí de atender 1 milhão de empresas, né, até 2025. E quando vocês estiverem atendendo tudo isso de cliente, qual que é a projeção de faturamento de vocês? Então, eu queria que você falasse um pouco mais, com mais detalhes aí de futuro. Muito bom. A gente sempre diz que a gente não olha para o futuro em curto prazo, nossa visão sempre é muito longa.
né? 2025 é onde a gente tem números, mas a gente quer ir muito, muito além. A nossa meta até 2025 estar tendo 1 milhão de clientes e não parar por aí, continuar crescendo como crescemos, né? Isso significa que a gente deve estar faturando perto de 1 bilhão ao ano lá em 2025, né? E ajudando os nossos clientes a receber, a transacionar 75 bilhões no ano, né? É um número incrível. Para entenderem, na história do Asas, já transacionaram 24,8 bilhões, que já é um número incrível, mas a gente vai fazer no ano 75, em 2025. E não para aí. Acho que esse que é o ponto mais importante. A gente entende que a forma como a tecnologia avançou possibilita que a gente consiga tornar a vida do empreendedor muito, muito, muito mais fácil. A gente já vem fazendo isso, e a gente é muito honrado de conseguir fazer isso pelos nossos clientes, especialmente receber dinheiro. Quando os nossos clientes comparam como era a vida deles antes e depois do Asas, basicamente era a empresa pequena passava 1 ou 2 horas por dia lembrando os clientes, cobrando, conferindo saldo, extrato, e hoje ela gasta 5, 10 minutos só para ver o que aconteceu no Asas. Basicamente, o Asas faz todo o processo de comunicação com o cliente, lembrar de pagar, lembrar que atrasou, etc. E a gente percebe que para frente, a gente vai automatizar muito mais processos, né? Hoje, por exemplo, os nossos clientes não precisam emitir uma nota fiscal, a gente emite a nota fiscal por eles, né? Ajuda eles a fazer todo esse processo com muita automação. Mas tem muita coisa à frente a ser automatizada. A gente sabe que, por exemplo, o processo de pagar fornecedores, pagar contas, né? Existe um grau de trabalho manual, de lembrar o cliente de enviar uma nota, né? De conferir se ele recebeu, se ele vai entregar no mercado. Tem todo um processo que a gente tem para automatizar. Em crédito, a gente tem muito para evoluir, né? O nosso pós-pago tá em estudo, tá em beta, basicamente, comparado ao que ele pode funcionar, que é uma outra modalidade de crédito para a gente trabalhar. A gente sabe que em crédito é um dos problemas que o mundo tem, né? E que atrapalha o empreendedor, né? Faz ele não conseguir realizar todo o seu potencial. E a gente tem muito para evoluir e ajudar essas empresas a terem mais crédito, a conseguirem ter tudo o que precisam para que a empresa dê certo. Então, tem coisas que a gente enxerga 10, 15 anos à frente para serem realizadas, mas quando a gente fala de 2025, a gente já tem um número muito lindo, né? Que é conseguir faturar 1 bilhão, que é conseguir ter 1 milhão de clientes, e a gente vai realizar. Eu acho que até antes disso. Legal. Diego, você falou agora, citou a questão do pós-pago. Você pode explicar melhor o que é esse produto pós-pago que você falou que está em Claro. fase beta e que vocês estão investindo, enfim. Legal, legal. O pós-pago, basicamente, é o cartão de crédito convencional que a gente vê no mercado. A diferença, existe o pós e o pré-pago. O pré-pago é o cartão de crédito onde você não tem um limite e você tem que colocar o dinheiro para poder usar. O pós-pago é o cartão onde você tem um limite estipulado pela instituição, no caso, a gente, né? Então, no fim, é um crédito que você está ganhando para poder utilizar no mercado. Isso é o pós-pago. A gente já funciona, mas a gente diz beta porque tem muita coisa para evoluir para a gente entregar algo de alta qualidade, com alto nível de automação, enfim, com todas as facilidades que a gente gosta de fazer na hora de colocar um produto no mercado, né? Legal, deixa eu engatar então com essa questão, voltando aí ao crédito, como é que vocês estão vendo, porque com essa alta de juros, inflação e tudo, houve um aumento de inadimplência também, principalmente de pequenas empresas. Então, eu queria saber como é que isso afetou vocês e se isso não assusta e não dá uma segurada nos seus planos de evoluir em crédito. Legal, legal. Muito bom, Léo. Eu acho que crédito é uma. A gente aprendeu com o tempo, já fazem vários anos que a gente fazem acho, 4, 5, 6 anos quase que a gente já está trabalhando com crédito. Então a gente aprendeu a ler o mercado. E crédito é uma coisa muito incrível porque velocidade faz muita diferença. Eu lembro que no fim do ano passado, quando começou a ter aumento de inadimplência, a gente não viu no mercado aumentar a inadimplência, a gente viu nos nossos clientes. E a gente, um ponto acho que importante quando a gente fala de asas, a gente é uma empresa viciada em dados, a gente acompanha centenas de métricas semanalmente dentro da empresa para entender como que está avançando cada um dos pontinhos do negócio. E em crédito não é diferente. O que acontece é que a gente percebeu que quando a gente sentiu que estava tendo aumento na inadimplência, ali em fim do ano passado, a gente já regulou a máquina para entender como dar o crédito do jeito certo, como é que protege para que eu consiga continuar concedendo crédito de maneira saudável. E aí deu 1, 2 meses depois, a gente percebeu o mercado financeiro, os bancões, mexendo, né, e se adaptando, porque anunciando que estava tendo ali uma piora, né, no crédito de maneira genérica e estavam tendo que adaptar o negócio para isso. Esse ano também
piorou mais um pouco, teve uma deterioração, eu diria, né, do mercado em si, e a gente, novamente, a gente já tinha percebido ali semanalmente, entendeu, olha, aqui mudou, temos que adaptar, e quando começa a ter uma adaptação de mercado, a gente já se adaptou um pouquinho antes. Então, em crédito, eu acho que o segredo, no fim do dia, tem a ver com você analisar as informações muito rápido, entender muito bem o cliente, né, entender como que funciona a modalidade de crédito, e aí você consegue trabalhar em qualquer cenário. A gente enxerga isso, inclusive, na história dos bancos, né? Os bancos concedem crédito, nunca param de conceder. O que acontece é que eles mudam seus mecanismos à medida que vai tendo um cenário, uma conjuntura diferente, para conseguir conceder, apesar de ter mais dificuldade, né? Legal. Tá ótimo. Diego, para terminar, fala mais um pouquinho de você. Você já falou no começo da conversa, né, que você era programador, enfim. Mas fala mais um pouquinho de você, do seu irmão, que vocês são sócios, né? E, enfim, vocês, como você também já disse, é uma fintech fora do eixo Rio-São Paulo, né? Isso tem algumas vantagens e desvantagens, enfim. Vamos fechar isso falando um pouco da sua história de vida particular. Você é de Santa Catarina mesmo? Sim, sou joinvilense, vivi minha vida inteira aqui, claro, já visitei muitos lugares, né, e sou muito grato por poder conviver com tantos lugares incríveis, né, o eixo Rio-São Paulo, a gente, inclusive, estou lá quase que todo mês, né, é importante isso. Mas falando um pouquinho, assim, de Diego, né, quem sou eu, eu costumo dizer que o meu irmão é o nerd da família, né, eu segui ele, né? Eu sou muito grato por isso. Porém, quando eu fiquei adulto, eu me descobri que eu sou um cara mais de humanas. Eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. E o meu irmão é o nerdão da família, né? Também gosta de gente, mas é muito diferente o jeito dele lidar com o mundo, né? Graças a essa vivência muito profunda em software, né, eu me dou muito bem com dados, com números, com métricas, mas eu sou aquele bicho meio esquisito que gosta de número e gosta de gente, né? Uma semana em que eu não tenho muita interação com pessoas, eu começo a ficar triste, eu começo a ficar fraco, né? Ao contrário do pessoal mais técnico, que é diferente, eles gostam mesmo de ficar ali concentrado, programando, enfim, fazendo isso, né? Eu acho que o Asas colhe esses dois pilares muito fortes no ponto tecnológico, que o meu irmão o Pedro aportou isso na nossa cultura, né? Nós somos uma empresa de tecnologia para colaboradores que amam fazer tecnologia, né? E a gente tem muito orgulho disso, né? A gente tem uma cultura de desenvolvimento de software que é linda, a gente conseguiu fazer algo que faz eles se sentirem muito em casa, muita vontade, muito felizes com o que fazem, e ao mesmo tempo eu aportei esse lado humano, né? A gente percebe isso especialmente nesse cenário dos últimos anos, onde tinha muito capital e contratar é difícil, reter funcionários, reter colaboradores é mais difícil ainda. E o Asas nunca teve um problema de retenção, né? Por um lado, porque quem trabalha com software continua apaixonado, porque a gente fez um ambiente que eles amam trabalhar. E por outro lado, porque quem não está na área de software, e tem muita gente que não é da área de software, imagina, somos praticamente um banco, também continua apaixonado, continua vendo que cresce muito, que a sua carreira evolui, porque eu me esforcei em aportar o meu jeito de ver o mundo e fazer a gente ter uma cultura onde as pessoas amem trabalhar, onde se sintam bem de estar trabalhando, onde a gente consegue fazer um acompanhamento de carreira, onde tem lá um one-on-one, uma conversa semanal ou quinzenal com o cliente para entender como é que ele está, se ele está apaixonado, se ele tem dificuldade, e ao mesmo tempo dar liberdade, autonomia, responsabilidade para o pessoal conseguir trabalhar muito bem. Para fechar, uma coisa que, por exemplo, a gente tem, funciona muito bem, é o trabalho remoto, remote first, né? O Asas começou a fazer o remote first antes de a gente ter vivido essa pandemia triste que aconteceu, né? A gente começou a fazer, e foi muito incrível, porque quando aconteceu a pandemia, a gente estava com tudo pronto, só para apertar o botãozinho. Eu lembro que os nossos colaboradores ficaram até assustados. Como vocês tão rápido passaram a cultura para ser uma cultura digital funcional? Aí a gente disse, porque a gente não começou agora, a gente começou a fazer em 6 meses, 1 ano a fazer isso, e a gente já pensava em fazer isso quando criou a empresa, né? Então, a gente é muito feliz de ter essa cultura, essa empresa onde as pessoas trabalham com muita alegria, né? Eu acho que isso fala um pouquinho de mim, porque é o que eu me esforço todos os dias para manter, né? Manter pessoas felizes do lado de dentro faz a gente manter pessoas felizes do lado de fora da empresa.
Legal. Tá ótimo, Diego. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações, parabéns aí pela trajetória do Asas, até agora sucesso aí, mais sucesso daqui para frente, e até uma próxima vez. Ok, prazer, Léa, prazer você aí que está escutando a gente. Espero ter conseguido transmitir um pouquinho de quem somos, para onde estamos indo, quem sou eu, né, que tenham gostado. Léa, obrigado. O que precisar, claro, conte com a gente, né, e vamos fazer aí esse Brasilzão ser cada dia mais bonito, com as pessoas felizes e sem fazer atividades burocráticas e chatas no seu dia a dia, né, que consiga o dinheiro fluir, né, e não ser um peso. É isso. Legal. Obrigada, Diego. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.